Olá! Pensaram que não ia ter a nossa resenha hoje, né? Mas tem, vai ter, está acontecendo aqui no Setor Visitante. Resenha gravada, aquele papo que a gente sempre tem todas as manhãs. Às vezes a gente coloca um pouquinho depois do almoço ou na hora do almoço. Eu já almocei, para mim, depois do almoço. O vovô Depp hoje almoçou às 11h30, mas é porque eu tenho alguns compromissos à tarde. E aqui está comigo o Joaquim Marques para a gente falar, né, de tudo que aconteceu nas últimas 24 horas, aliás, nas últimas 12 horas do Botafogo, porque ontem eu fiz uma draga, que foi uma draga legal, aquele madraga que a gente fica trocando uma ideia livre até 2 horas da manhã. É isso. Antes de começar a falar sobre o que interessa, a gente vai falar aqui muito do clássico contra o Flamengo, né? Eu vou pedir para vocês chegarem junto com o like, é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo legal e entregar para mais botafoguenses. Ativem também as notificações para saber a hora que o Setor Visitante vai entrar aí na casa de vocês. Inscrevam-se no canal. Faltam menos de 500 para a gente alcançar os 65 mil. E tem o clube de membros, a partir de R$5, vocês ajudam bastante. Caralho, foi a primeira vez que eu consegui acertar essa porra de primeira, brother. Que momento histórico do Setor Visitante eu consegui, sem errar, sem titubear, falar tudo que eu tinha para falar. Então agora eu passo a bola para o meu querido amigo Joaquim Marques, que também está com a vida aí, né, cheia de coisa para fazer, conseguiu uma brecha para vir trocar uma ideia com a gente. Acho que o vídeo vai ser hoje até um pouquinho mais curto, não sei, né? Os dois gostam de falar bastante, mas é sempre um prazer ter você aqui comigo, Joaquim Marques, que não apareceu depois do jogo contra o Palmeiras. Se quiser falar um pouquinho da felicidade que você se encontra nesse momento, felicidade esportiva, né? Fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde, Depp. Boa tarde para os amigos do Setor Visitante. Bom estar aqui participando também. Fiquei muito feliz, né? Não tive a oportunidade de falar do jogo contra o Palmeiras, mas fiquei muito feliz. Acho que o Botafogo teve uma vitória assim com autoridade. Ficou até um gostinho de quero mais, acho que cabia mais. Luiz Henrique, cara, teve 2 lances, né, do Luiz Henrique, assim, que ele podia ter acabado com o jogo ali, né? Que foram lances de muita qualidade, muita habilidade, né, velocidade, e que aqueles lances do Luiz Henrique, se tivesse entrado, a história já poderia ser outra. Mas vamos para o jogo de volta contra o Palmeiras com uma vantagem que não é uma vantagem enorme, mas é muito importante, dadas as circunstâncias, o adversário que é fora de casa, enfim. Mas vamos lá, vamos falar agora sobre o clássico contra o Flamengo aí, ou sobre o que você quiser, né? Puxa aí. Não, vamos falar sobre o clássico contra o Flamengo, porque, cara, ontem até tava aqui conversando com os amigos do chat, e aí teve um cara que falou, porra, a CBF, e acho que em janeiro ou fevereiro já tinha a tabela base da Libertadores. Então, a CBF já sabia que essa rodada ia ser entre 2 jogos das oitavas de final da Libertadores. Aí o que eles fazem? Colocam um clássico no meio. Cara, é ou não é desvalorizar, fazer de tudo para desvalorizar o seu produto? Porque muito provavelmente a gente vai ver um clássico, não vou nem dizer meia bomba, mas com alguns dos melhores jogadores ausentes. Não sei se da parte do Botafogo, mas da parte do Flamengo certamente. Primeiro já vamos começar dando essa porradinha na CBF, que faz de tudo para estragar o que a gente pode ter de melhor. Eles fazem o que eles podem para estragar o espetáculo, inclusive o início do Campeonato Brasileiro, né? Se a gente pega, né, o início do Campeonato Brasileiro, é o maior anticlímax que tem, né? É verdade. Ao invés da gente voltar para o Campeonato Brasileiro morrendo de saudade, a gente vem já de saco cheio dos estaduais, né? E aí começa aquele Campeonato Brasileiro xoxo, com os estádios vazios, né? Então em termos de estragar o espetáculo, eles são expert, né? É uma coisa impressionante. E um clássico desse, um Botafogo e Flamengo, os caras colocarem no meio né, da tabela das oitavas da Libertadores, é um negócio inacreditável. Parece que esses caras nunca não tiveram infância, nunca jogaram futebol de botão, né? Nunca montaram tabelinha de campeonato. Pô, eu montava umas tabelas boas, hein? Então, aí, tá vendo? E com certeza montaria uma melhor do que a CBF. Não tenho dúvida. Mas assim, sobre CBF, não tem como não falar de calendário, porque agora está acontecendo com o Flamengo, mas aconteceu com a gente. E a gente vê aqui, ó, o Tite sobe o tom sobre o calendário e valoriza desempenho do Flamengo. Aí ele falando aqui sobre a série de lesões, não dá para aceitar.
E ontem, a gente vê aqui essas duas imagens, o Gabriel Barbosa e o Pedro saíram machucados e preocupam o Flamengo. Acho que para o jogo contra o Botafogo, esquece, não tem condições. Acho muito difícil que também joguem lá na Bolívia. Ou seja, é um Flamengo que começa a sentir muito essas lesões, culpa do calendário, nunca ninguém deu atenção. Agora que estão gastando muito dinheiro, acho que o Flamengo vai começar a reclamar mais. O Botafogo gastando muito dinheiro também, com jogadores lesionados, como o caso do Júnior Santos, o Eduardo, também está reclamando mais. O Palmeiras, que também perdeu, né, o Piquerez, né, perdeu o Estevão por alguns jogos. Então, assim, os melhores jogadores estão se machucando porque é humanamente impossível você conseguir fazer a gestão dos minutos dos seus melhores atletas no meio de um calendário insano como esse, porque se você não colocar, teu time fica mais fraco. Mas se você colocar em todos, né, o teu time vai perder muito, né, com a ausência de um desses caras. E aí a gente vê agora o Flamengo sofrendo, o que pra gente é bom nesse momento, mas eu tenho medo porque ainda tem mais alguns jogos até o final dessa maratona, né, até a data FIFA. A gente vai pegar o Flamengo, o Palmeiras, o Bahia e o Fortaleza. Pô, eu queria ver o Luiz Henrique nesses 4 jogos. Mas se alguma coisa acontece, então às vezes o técnico ele faz uma substituição durante a partida, ele falou, pô, tem que botar o Luiz Henrique até o final, tem que deixar o Almada jogando os 90 minutos, tem que o Savarino, por que saiu com 60? Às vezes tudo isso já está programado, né, Joaquim, para evitar que isso aconteça. E mesmo fazendo tudo para evitar que isso aconteça, ainda assim pode acontecer. Ainda assim pode acontecer, como aconteceu ontem com o Flamengo. É verdade, eu só queria tirar uma dúvida com você. O Flamengo joga na grama sintética, por acaso? Não, né? Não joga na grama sintética. Porque parece que o que causa lesão é grama sintética, né? Enfim. O Aquiles do Cebolinha não foi na grama sintética. Pois é. E aí o Pedro e o Gabriel Barbosa ontem também saíram machucados, né? Enfim. A gente com um calendário insano desse, alguém ainda tem coragem de falar da grama sintética do Botafogo, né? Mas isso é triste, né? Isso é lamentável. Eu já falei, repito, canso de falar e vou falar até morrer que eu sou a favor do fim dos estaduais, porque só aí, olha quantas datas a gente já livraria, né, desse calendário louco. E as pessoas querem que a gente tenha futebol de Premier League, né, futebol de nível europeu, e não vai ter nunca, cara. Não vai ter nunca, porque não há jogador que aguente. O jogador que está aqui nesse calendário maluco, você vê os jogadores do Botafogo aí que já tem 40 jogos nessa temporada, que se eles estivessem na Europa é o que eles fariam provavelmente a temporada quase inteira. A gente está em agosto e os caras já têm 40 jogos. Então, você vai achar que o cara vai jogar... Marlon Freitas tem 45, Joaquim. Aí. Então, aí você vai achar que esses caras vão jogar num nível altíssimo, igual de Premier League, igual do futebol europeu. Não vão, cara. O corpo não aguenta. Mas, enfim. E para a gente pegar aqui como exemplo, o Vinícius Júnior fez 39 jogos ano passado. Aí. Aí, nos anos anteriores, ele jogou até mais, 55. 55 tá em 23, aqui os caras 52 vão fazer 80 jogos. O Marlon fez 63 no ano passado. 63, e no ano retrasado pelo Atlético Goianiense fez 70. Então, o Marlon, na temporada anterior, 22, ele fez 70 jogos. O Vinícius Júnior, na temporada que ele mais fez jogos, ele fez 55. E ele joga no Real Madrid, que é um time que chega nas fases mais avançadas. Se for pegar um jogador de um outro time, vai jogar 40, né, 45 e tal. É uma diferença. São 2 temporadas em uma. Então, o Marlon, então, para mim, é um dos símbolos disso, né? Pô, o cara fez 70 jogos, aí mas o problema 63 e agora já tem 45. O problema é a grama sintética. Bom, falando sobre isso, o Tite, né, ele despistou sobre a possibilidade de poupar para o jogo contra o Botafogo. Ele falou, quem tem autonomia para tirar e barrar jogador é o departamento médico, né? Por ele iria com a força máxima, mas acho que ele já, assim, deu pistas. Ele despistou, mas ao mesmo tempo ele dá pistas de que provavelmente não vem com a cavalaria para o jogo contra o Botafogo, até porque mesmo que viesse com o que tem de melhor, né, o Flamengo com muitos problemas, né, não conseguiria botar o melhor time possível. Arrascaeta, De La Cruz, acho que pelo menos um desses deve jogar.
né? Alguns jogadores voltam também, mas se você perde o Pedro, você perde muita coisa. Você perde o Gabriel Barbosa, você perde o reserva. E você acaba que tem que escalar o Carlinhos, que, ok, é um jogador honesto, mas não está no mesmo nível, de uma outra dimensão. Olha então, que eu acho que o Carlinhos hoje bota mais medo que o Gabriel Barbosa. Eu também acho. Eu também acho. Mas o Flamengo deve vir pensando mais no jogo da Bolívia do que propriamente no jogo contra o Botafogo. E aí o Campeonato Brasileiro eles podem colocar na cabeça, isso aí a gente consegue ver depois. Mas a Bolívia tem que ser agora, porque esse resultado, ele é bom para o Flamengo 2-0, mas ele não garante. O Flamengo vai viajar preocupado, porque se os bolivianos fazem 1-0 no primeiro tempo, o jogo fica muito esquisito. O 3-0, eu acho que já carimbava a classificação. Mas o 2-0 é muito perigoso, Joaquim. Então é provável, assim, voz da minha cabeça, que o Flamengo venha com um time bem alternativo pensando nesse jogo de domingo. Eu acho que vem com um time alternativo sim, até porque não é só um jogo que o Flamengo tem. O Botafogo também vai jogar no meio de semana contra o Palmeiras. Agora, o Flamengo vai jogar na altitude, né? O buraco é bem mais embaixo. E eu também acho que se fosse um 3-0, a gente já poderia dar como o Flamengo classificado. 2-0 para jogar na altitude. E lembrando o seguinte, um time como o Bolívar sempre foi uma carne de pescoço jogar com ele na altitude. E hoje... Foi ontem Bolívar... aqui, não foi fácil não, cara. Sim, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Bolívar, mesmo em outros tempos, que não era lá uma beleza de time, jogar na altitude contra ele sempre foi muito duro. E hoje o Bolívar já não é aquele Bolívar. Para quem não sabe, o Bolívar pertence ao Grupo City. Então, hoje o Bolívar já é um time mais estruturado, mais forte. Claro que eles não vão conseguir ter um time estrelado, porque dificilmente os grandes jogadores vão aceitar a proposta para jogar na Bolívia. Mas, de qualquer forma, já não é mais o Bolívar de antes, que mesmo sendo mais fraco, era muito duro na altitude, imagina agora. Então, realmente, se no primeiro tempo o Bolívar faz 1-0, vai ser um Deus nos acuda para o Flamengo, e vai ser loucura. Então, é bem provável que eles poupem mesmo contra o Botafogo, e acho que a gente pode tentar, de alguma forma, tirar proveito disso. E, olha só, coloquei aqui na tela a escalação do Botafogo contra o Juventude. A gente poupou alguns jogadores. O Luiz Henrique, por exemplo, estava suspenso, não jogou. E esse foi o time. Dos jogadores que entraram contra o Juventude, só o Alter não pode jogar porque está suspenso. Para a alegria da torcida do Botafogo. Graças a Deus. Então, assim, esse aqui são jogadores, tirando o Alter, né, que jogaram contra o Juventude e poderiam jogar contra o Flamengo. Eu não acho que o Botafogo vai assim, tá? Eu acho que o Botafogo vai com o que tem de melhor. Eu tô tentando pensar pela cabeça do Arthur Jorge. Eu acho que o Bastos joga, acho que essa vai ser defesa. O Marçal não pode jogar, então é Cuiabano na esquerda, Barbosa, Bastos, Ponte e John. Eu acho que aqui ele vai jogar com o Gregory e com o Marlon Freitas, podendo ser o Gregory e o Alan, mas eu acho que vai com o Marlon, né? Pode ser o Alan, mas vou botar aqui o Marlon Freitas. E aqui na frente, eu acho que ele vai com o Tiquinho Soares contra o Flamengo. E tem o Savarino. E vai assim, ó. Vozes da minha cabeça, Joaquim. Luiz Henrique no banco de reservas. Eu deixaria o Luiz Henrique no banco de reservas. Pouparia. E o outro que eu gostaria que fosse poupado também é o Bastos. Mas não tem outro, porque o Pablo, para jogar, o Botafogo tem que pagar uma multa. Né? Uma multa alta para o Flamengo. Não acredito que o Botafogo vá pagar para ver o Pablo em campo. A não ser que fosse assim uma situação que o Pablo estivesse arrebentando já um tempo na zaga do Botafogo, titular loucura, o Botafogo pagava. Agora, pagar uma grana altíssima para um cara que não vem jogando e que é uma incógnita, não vale a pena. Capaz então, de pagar a multa e ele sai machucado no primeiro tempo ainda. Verdade. Eu acho que o Botafogo vai desse jeito aqui, Joaquim. John, Ponte, Bastos, Barbosa, Cuiabano, Marlon, Gregory, Almada, Matheus Martins, Savarino e o Tiquinho Soares lá na frente. Mas assim, a gente tentando aqui fazer um exercício, né, de adivinhação. Porque eu não sei se hoje pro Arthur o Igor é o titular e o Tiquinho é o reserva. Então, se o Tiquinho for o titular lá contra o Palmeiras,
é o Igor aqui de novo, só que o Igor já tá jogando uma atrás da outra também, e aí pode ser uma partida para poupar e dar ritmo de jogo Então, pro mas olha Tiquinho. só. Ó, ele pode fazer aqui também, ó, que ele gosta. Ó, ele pode ir com o Tiquinho e o Igor Jesus como titulares, com o Savarino de um lado, Almada do Isso aí outro. eu acho que ele não vai fazer, não. Não. Eu tenho a impressão de que ele vai com o Igor Jesus, porque o Tiquinho ele se recuperou, né, de uma lesão. O Tiquinho não vem, né, no seu auge da forma física. A gente tem que lembrar que o Igor Jesus é um cara muito novo, o Thiago Almada é um cara muito novo. Eu vou te falar sinceramente. Você pode falar assim, mas o Luiz Henrique também é novo, mas o Luiz Henrique já vem num ritmo muito pesado nessa temporada, né? E vem sendo a nossa peça mais importante, talvez. Sinceramente, eu acho que poderia guardar no potinho aí nesse momento o Luiz Henrique e o Savarino. O Savarino também, vários jogos aí, tem Não, o terminado com a Savarino língua jogou para fora. 60 minutos contra o Palmeiras. Mas eu não. Assim, na verdade, Quem você colocaria no potinho, então? o Savarino e o Luiz Henrique. E aí você ia ter que entrar com o Romero na direita. Mas eu não tenho essa raiva do Romero que a galera tá, não, sabe? não é raiva. Pô, eu também Não, não é porque tenho a raiva, eu torcida acho o tá. Romero um bom jogador, cara. Mas assim, porra, o negócio não funciona muito bem com ele ali, né, cara? Mas que queime a minha língua nesse próximo jogo e tal. Mas Pode ser. assim, é porque eu acho que eu não vejo essa necessidade, por exemplo, de preservar o Almada. Chegou agora, tá fresquinho ali, tá no início da jornada praticamente. A temporada americana não é uma Mas vinha temporada. jogando. Vinha Oi? jogando. Ele Sim, vinha mas a jogando. Mas a temporada temporada não é americana aquela não é uma temporada louca, temporada é. que exige muito, né? O Neymar É. falava que o sonho dele era jogar Isso. lá, porque ele ia ter 4 meses de férias. Então, eu acho que eu ficaria mais preocupado mesmo em relação ao Luiz Henrique e o Savarino. Eu acho que poderia tranquilamente jogar com o Alan. Eu acho que, cara, tá na hora da gente colocar o Alan para jogar para valer, né? Porque, cara, é um cara de peso, um cara de seleção brasileira, de Premier League, de campeonato italiano. Então, eu não. O Alan, ele tá na hora de entrar no ritmo, tá na hora de ir pro jogo mesmo. Então, poderia perfeitamente ser Gregory e Alan, poderia ser Danilo e Alan. Eu não vejo problema Não nisso, não. poderia, porque o Danilo vem mal, né, cara? Mas os volantes, assim, Danilo não eu tá bem, não não. me importaria se trocasse, não. Eu só me preocupo mesmo com Bastos, Luiz Henrique e Savarino. Eu acho que são, de todos esses daí, são os que vêm dando indícios, né, de que estão sentindo o peso dessa maratona. Impressão minha também, né? Não tem relatório nenhum da fisiologia do Lógico, Botafogo. lógico. Não, é percepção que a gente tem, ou vendo do estádio ou da televisão também, né? É exatamente isso. Mas, cara, eu acho que ele não vai mexer tanto, não, cara. Eu acho que, assim, eu colocaria desse jeito, né? Eu colocaria o time desse jeito e talvez assim, com o Alan e o Gregory, né? E aí o Almada com o Matheus Martins e o Savarino. Mas olha, eu também não me espantaria se ele fosse com todo mundo, Joaquim. A parada é a seguinte: eu acho que não tem que poupar no nível que foi poupado contra o Juventude. Não, Né? não Com o mesmo. Carlos Não Alberto, mesmo. com Costa, botar todo o Romero. Eu acho que muda muito. Eu acho que você muda 3 jogadores, ó, um da dupla de volantes, um homem de frente e um ali na defesa. Só que na defesa não tem. Na defesa não tem que mudar. Aí vai começar a fazer o quê? Aí você vai começar a viajar aqui, ó. Vamos botar o Tietchan Improvisar. na lateral direita e o Danilo Barbosa de zagueiro no lugar do Bate. Porra, brother, é loucura. Aí, Joga aí é bem? loucura. Joga. Mas, porra, cara. Pô, é contra o Flamengo, sabe? Não é um jogo qualquer assim também, né? Começa a despir um santo para vestir o outro, É, e aí é. não dá certo, não. É E isso, esses outra caras vão ter que coisa, aguentar. O Ponte é novo também. e outra coisa também, o Botafogo tem uma chance muito boa, né, cara? É uma chance muito Abrir importante. 5 Essa briga pontos. pela liderança, né? Seria muito importante uma vitória contra o Flamengo nesse jogo. E eu acho que a gente tem uma sequência aí que pode colocar o Botafogo num patamar diferente, né? Se classificando, tomara, Deus permita que se classifique, não estou dizendo que já está classificado antes que façam um corte aí, alguma coisa. Mas seria lindo, né? Se classificar contra o Palmeiras, vencer o clássico contra o Flamengo, ficar na liderança do campeonato. Eu acho que isso coloca o Botafogo com uma outra perspectiva aí para o resto da temporada.
É isso, pessoal. Queria agradecer demais aí a participação de todo mundo que acompanhou mais uma resenha aqui no Setor Visitante. Joaquim, tamo junto, meu parceiro. Valeu. Simplesreserva.com, parceiro do Setor Visitante. Entra no site, vai ver as roupas maravilhosas, você vai se encantar, vai querer colocar alguma coisa no carrinho. Quando for completar a compra, bota o código Setor10 do Setor Visitante. E agora eu vou colocar o recado da Parimate, parceira aqui do canal. Você que curte apostas esportivas, já conhece a Parimate? Não conhece ainda? Então deixa eu contar uma coisa para você. Você sabia que a Parimate oferece margem zero em todas as suas apostas? E o que isso significa? Significa que você está obtendo as melhores odds sem margem de lucro para a casa de apostas. Isso garante que você obtenha o valor máximo em cada aposta que fizer. E só a Parimate oferece essa oportunidade no Brasil. E a melhor parte é, se você se cadastrar no site da Parimate usando o meu link que está aqui na descrição, você receberá um bônus exclusivo. Basta usar o meu código promocional ao se registrar. O código é GRITO. Lembrando sempre, apostem com responsabilidade. É isso aí, pessoal. Joaquim, tamo junto, irmão. Valeu, abraço.